Meus irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. E nós vamos realizar a leitura do verso 7 a 17. Nós vamos falar hoje sobre guerra no céu e perseguição na terra, os efeitos da vitória do Cordeiro. Ok? Então vamos abordar isso no dia de hoje, à luz desse capítulo. Apocalipse 12, de 7 a 17. Abriram? Vamos orar ao nosso Deus antes de realizarmos a leitura. Senhor nosso, mais uma vez nesta manhã tomamos a Tua santa palavra em nossas mãos, com o propósito de lê-la e, segundo a iluminação do Teu Santo Espírito, compreendê-la, vendo a mesma aplicada pelo Senhor à vida de cada um de nós. Dá-nos graça para fazer isto, Senhor, pois cremos que também isto é a ordenação do Senhor para a nossa vida. Toma-nos todos nas Tuas mãos, a começar em mim. Assim oramos com profunda gratidão em nosso coração e o fazemos em nome de Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso, e com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Apocalipse 12, 7. Diz assim: houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Amém. Meus irmãos, é sempre bom relembrarmos o fato de que temos declarações muito solenes e claras na Escritura sobre a vida cristã enquanto uma guerra. Mas, diante desta declaração, precisamos também acrescer duas outras declarações importantes. A primeira delas é a declaração de vitória. Se você ler a Escritura e fazê-lo corretamente, entendendo segundo o Espírito, você vai perceber que, como crente em Jesus Cristo, você já é um vitorioso. E aqui não se trata de declaração profética, ou quem sabe aquelas declarações para criar efeito. Não, meu filho. É a compreensão do que a Escritura nos diz. Para isso, basta, por exemplo, ler o texto de Romanos,
capítulo 8, verso 31 a 39, que eu convido você a abrir neste momento. Observe que o apóstolo Paulo, quando fala do poder do evangelho para a salvação de todo aquele que crê, ele estabelece um padrão que essa vitória ela se estende por toda a eternidade, que não há mais como reverter isto. Nós somos sim vitoriosos em Cristo Jesus. Assim, em Romanos 8, 31, lemos: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Qual é a resposta? Sim, dará. Já deu. E aí ele diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Diante dessa declaração, o que é que Paulo diz? Agora leiam juntos aí o 38 e 39. Porque estou de que nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a pergunta é: tem como perder? Então, a Bíblia declara que todo aquele que está em Jesus Cristo, unido a Ele inseparavelmente, é, por Cristo, um vencedor. A outra coisa que você precisa entender também é que, mesmo que essa declaração seja feita, você não está isento de sofrimentos. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 24. Porque mesmo sendo vencedor neste mundo caído, você também precisa estar convicto de que há uma batalha, você é um soldado de Cristo, e que porventura, como soldado de Cristo, você vai ter momentos de sofrimento. Como o que está descrito aí, eu vou citar 2 textos, mas outros poderiam ser ditos, mas esse eu acho que ajuda. Mateus 24, verso 15, diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, que lê e entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão o quê? Então você é vitorioso, mas está na batalha, e difícil. O apóstolo Paulo tem isso em mente quando escreve a segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1, e vai mais uma vez narrar essa dificuldade. Então, como crente, eu preciso estar convicto: eu sou em Cristo Jesus um vitorioso, mas um vitorioso que luta todos os dias até a vinda do Senhor Jesus, a segunda e a consumação de todas as coisas. O que João faz então conosco, isso inspiradamente, é mostrar-nos esta batalha. Lembre que no capítulo 12 de Apocalipse, eu queria que você voltasse para lá, João tem uma grande visão do céu. E nesta visão do céu, você vai ver uma mulher que está sendo perseguida, que está grávida, ela dá luz a um filho, mesmo a contragosto do inimigo das nossas almas. Esse filho nasce, cumpre todo o seu ministério, morre, ressuscita e é assunto aos céus. E logicamente que quando ele é assunto aos céus, ele vai para cumprir aquilo que a palavra de Deus estabeleceu. Por exemplo, Efésios capítulo 1, a partir do verso 20, quando diz que a partir da vitória de Cristo, o Senhor, o Pai, lhe concede o reino, o senhorio, não só sobre todas as coisas, mas sobretudo também sobre a igreja.
E o que acontece então quando Cristo chega no céu para tomar posse daquilo que sempre foi dele, governo? Aí então, este verso de número 7 a 17 mostra-nos o que acontece exatamente nesse período, a guerra no céu, que se deflagra também, logo em seguida, uma perseguição da terra, como efeitos da vitória do Cordeiro de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu queria que você olhasse comigo para o verso 7, porque nós vamos explicando isso aí, primeiramente mostrando esta peleja no céu, esta guerra. Note comigo os versos 7 e 8 de Apocalipse 12, diz assim: houve peleja no céu. Agora eu queria que você olhasse para cima e visse alguma coisa além das estrelas e das nuvens, dos astros. Você consegue ver alguma coisa além disso? Não. Mas lembre que há uma realidade espiritual que não é visível aos nossos olhos, mas que está presente. Lembre que Deus é o Criador das coisas visíveis e invisíveis. Ele é Senhor sobre todas elas. Então, nesta visão, João está tendo um vislumbre do que acontece no céu, do ponto de vista de uma guerra espiritual. Ok? Uma guerra no céu. Por isso que ele usa essa expressão, houve peleja no céu. Logicamente que vai haver também na terra. Mas primeiro ele descreve o quê? A do céu. E aqui eu queria que você observasse comigo o verso 13, porque isso aqui é muito importante. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho, o quê? Varão. Então, o que está acontecendo na terra, em termos de perseguição à igreja, é resultado, é fruto do que aconteceu aonde? No céu. Então, o efeito daquela luta, lá no céu, reverberou aqui na terra. Coisas aconteceram lá, e coisas também estão acontecendo aqui por conta dessa o quê? Desta batalha, que não nos foi visível, mas que aconteceu, ela é real, tá bom? Então, houve peleja no céu. Quem contra quem estava lutando? Note no verso 7 ainda, Miguel e os seus anjos. Lembre-se que Miguel é um anjo aludido no Antigo Testamento, também no Novo Testamento, na epístola que Judas escreve. Ele certamente é um anjo, que ele está numa posição hierárquica superior, e tem outros anjos ao seu comando. Tanto é que diz, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, aqui, Satanás. E ele também, Satanás, ele tem os seus anjos. Verso 7 diz, também pelejaram o dragão e seus anjos. Então você tem aqui dois exércitos rivais, lutando um contra o outro. Um da parte de Deus, ali representado por Miguel, e o outro da parte do maligno, representado pelo dragão, que está ali lutando com os seus anjos. O Senhor, na Escritura, é reconhecido, por exemplo, em Malaquias, capítulo 2 e 3, como o Senhor dos exércitos. Ok? E a gente pensa nessa figura, geralmente associando a exércitos terrenos. Mas lembre que é muito mais do que isso. Ele não é só Senhor sobre os exércitos terrenos, não. Ele é Senhor do seu próprio exército, que é um exército o quê? Celeste. Os seus anjos. Ok? Vocês lembram daquela história do profeta, que tinha um moço amedrontado, porque tinha um exército grande que o circundava, e aí ele pede que Deus abra os olhos e veja quem de fato está cercado, e aí ele percebe uma milícia de anjos que estão ao redor daquele exército humano, exército do Senhor. Ok? Então, está acontecendo essa peleja no céu. Agora, considere comigo, que essa peleja, ela se deu na medida em que Cristo vitoriosamente subiu. Não foi assunto aos céus? Lembram disso? Atos capítulo 1, quando Cristo é assunto aos céus. Então, quando ele sobe para ocupar a posição que é dele por direito, ele toma o livro na mão para estabelecer o seu reino. Logicamente, já não há mais espaço para quem lá em cima? Para Satanás. Não há mais o que ele fazer ali. Enquanto acusador, o seu papel perdeu o foco, porque todos aqueles que porventura ele tente acusar diante do Senhor, que forem eleitos, já estão salvos pelo Senhor. Os méritos de Cristo Jesus já garantem a permanência. Então, se não há lugar para Satanás do céu, ele tem que sair de lá. Só que ele resiste. Por conta disso, o que é que acontece? Uma peleja.
Ele resiste sair de lá. E essa guerra acontece entre Miguel e seus anjos e Satanás e seus anjos. Ok? Verso 8. Então, diga, irmão. Boa pergunta. Pastor, mas na perspectiva temporal, Satanás já tinha sido expulso? Sim, mas lembre que na última aula eu disse que a visão de Apocalipse são círculos de juízos que eles não devem ser vistos um após o outro, mas sobrepostos. Então as verdades elas vão sendo ampliadas. Ele tinha sido expulso, mas de que maneira? Agora ele vai mostrar como aconteceu essa expulsão. Entendeu? Exatamente, dentro da história da redenção, isso aconteceria, mas a ascensão de Cristo foi o quê? A testificação disso. Ok? Vocês entenderam a pergunta dele? Mas Satanás tinha sido expulso? Sim, mas lembre que são círculos concêntricos, né? Então, cada vez que você tem uma revelação, vai ampliando o seu entendimento e mostrando como de fato aconteceu. Aqui você tem como se fosse uma visão de lupa, né? Com a lupa, mais próximos detalhes desta expulsão. Entenderam, irmãos? Sim, exatamente. Uma progressividade na revelação. Tá bom? Diga, irmã. Sim. Esse é o papel dele, né? Já não tem mais esse efeito. Ok? Diga. Exato. Isso. Exatamente. Exatamente. Tenta fazer. Exatamente. Exatamente. Uma das. Exatamente. Lembre bem, ó. Primeira derrota dele, expulso. Segunda derrota, Gênesis 3, a promessa. Aí você vai tendo derrotas sucessivas, essa é mais uma. Qual vai ser a final? Quando for lançado finalmente no lago de fogo em enxofre. Então você vai tendo o quê? Sucessivas derrotas. Nesse caso aqui, ele é expulso da presença do Senhor. Ainda tinha, lógico. Tinha acesso. Não mais. Isso, só um detalhe, tá? O fato dele ter sido expulso não quer dizer que mudou o papel dele. Ele continua sendo o quê? Acusador. Só que agora não tem mais efeito, porque está no céu quem nos defende. Abra uma Bíblia aí, por favor, em 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2. Note bem esse texto, tá? Filhinhos meus, João aqui está escrevendo antes ou após a ascensão de Cristo? Após. Ok? Ele escreveu após. Para uma igreja que era constituída de um povo eleito, mas que pecava. Quando esse povo pecasse, quem iria aproveitar isso para cumprir o seu papel? Satanás. O que é que ele ia fazer? Aquilo que é próprio da sua natureza. Fazer o quê? O acusar. Mas aí João diz uma coisa importante que está relacionada exatamente com a presença e a ascensão de Cristo lá, uma vez que expulsou a Satanás. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, ó, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo quem? O justo. João só pôde falar isso de fato de direito quando Cristo foi o quê? Assunto aos céus.
nesta nova dispensação, ou seja, Cristo está presente lá, não há lugar para Satanás, e ele defende a causa do seu povo. Isso quer dizer que Satanás não continue exercendo o seu papel de acusador? Não, ele continua fazendo, é o que é próprio a ele, mas ele não tem mais esta proeminência de estar lá na presença, como o fato do exemplo que a irmã citou agora há pouco de Jó. Ok? Presença do Senhor. Estavam os filhos de Deus reunidos, ele apareceu com os demais filhos do Senhor, no caso ali os anjos, para fazer a acusação. Isso já não mais acontece, após a ascensão. Exatamente. Consolidada. Duvidar. Exatamente. Ok? Tranquilo? Prossigamos. Verso 8. Apocalipse 12. Diz assim: todavia não prevaleceram, não podiam vencer, nem mais se achou no céu o lugar o quê? Deles. Então eles não estão mais lá. Nem Satanás, nem os seus anjos. E a pergunta é: foram para onde? Para a terra. Olha o que é que diz o texto. E foi expulso. Então primeiro você tem a guerra, tá? Não prevaleceram. O que é que tem que acontecer? Tem que sair daqui. O termo utilizado é que eles o quê? Foram expulsos. O grande dragão, a antiga serpente que se chama diabo, e Satanás, o setor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Note bem algumas coisas aqui. Primeiro, expulso, para não voltar mais. Expulso de uma vez por todas. Segundo, os nomes que são dados a Satanás, todos eles associados à sua tarefa de vingança, de ira, de sedução para que as pessoas possam pecar. E lembre, quando fala aqui a antiga serpente, você logicamente tem a sua mente levada para onde? Para o Éden, o engano, distorcer a verdade, ocultar. Ok, irmãos? Então, tudo que é próprio do papel dele, diabo, Satanás, e ele é tido em síntese como o quê? O sedutor de todo mundo. Seduzir para quê? Quando uma mulher seduz um homem seduz uma mulher, é porque tem algum intento. Quando isso não é feito dentro do ambiente próprio, que é o casamento, tem algum problema, não tem? Pois Satanás faz exatamente isto. Ele quer seduzir você para que você caia em pecado e desgrace com a sua vida e daqueles que estão ao seu redor. Lembrem bem disso. E esses aqui foram todos lançados aonde? Na terra. E aí a terceira coisa que eu quero destacar. Nós vivemos num mundo caído, onde Satanás e os seus anjos fará de tudo para acabar com você. Não esqueça disso. Abra bem os seus olhos. Isso é tão sério, e aí eu queria que você abrisse sua Bíblia agora em Efésios capítulo 6, que Paulo chama os crentes para a guerra. Tendo falado como deveriam viver como crentes, agora ele diz, agora para fazer isso vocês têm que estar preparados. Com o quê? Efésios 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Por quê? Porque aquele que era o nosso acusador está na terra e ele vai fazer de tudo para acabar conosco. Eu preciso estar fortalecido, que a peleja continua aqui na terra. Revestivos de toda a armadura de Deus, preste bem atenção nisso, para poderdes ficar firmes contra os o quê? As ciladas do inimigo. A palavra cilada aí, ela é bem interessante, porque ela é estratégia. Então, em outras palavras, se você traduzir, você diria assim, olha, tenha cuidado, que Satanás é um estrategista. Vocês já jogaram xadrez? Talvez nem todos, mas dama. Tem estratégia, tem? Tem jogos de tabuleiro que não tem estratégia? Que você tem que entender o jogo, entender o oponente,
para que você saia vitorioso? Pois saibam que Satanás é um grande estrategista. Então ele está atento ao que você fala, porque a boca fala do que está cheio o coração. Ele está atento com o que você vê, com o que você ouve. Então ele lhe conhece só de olhar e observar. Ele só não consegue entrar em você, na sua mente e no seu coração. Mas ele vai lançar setas para lhe atingir. E por dúvida, como por exemplo, dúvidas com relação a perdão, dúvidas com relação à salvação, dúvidas com relação ao amor de Deus, a sua segurança, a sua provisão, tudo para lançar você contra o Senhor. E eu já disse na aula passada, usa você mesmo, usa outros elementos ao seu redor, como pessoas, circunstâncias. Ele é um estrategista. E aí a Bíblia nos diz, porque não lhe ignoramos os desígnios. Então ele veio para a terra para fazer isto. E aí o apóstolo Paulo diz, olha, lembre que o diabo tem cilada, e a nossa luta não é contra a carne, o sangue e a carne. É contra quem? Os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões o quê? Celestes. Então isso não quer dizer que ele está no céu não, tá? Que ele atua também nessas regiões. Então preste atenção nisso. Esta é a realidade que João quer fazer a igreja consciente, tanto daquela época, quanto nós hoje também. Ficou claro? Então, ele veio para a terra, se prepare, vistas, revista-se da armadura de Deus, que é Cristo. Não vou entrar aqui na armadura, porque como a gente está vendo Efésios, dia de quarta-feira, você vai vir para ouvir sobre isso. Irmão Eudes. Ok? A sessão consolidou a sua expulsão. Lembre de ciclos concêntricos. A verdade é revelada progressivamente. Como que se deu isso? Lembra do já e ainda não? Uma coisa é estar consolidada, outra coisa é acontecer em tempo e espaço. Tem que ter isso em mente. Montar este quebra-cabeça. Círculos concêntricos. Ok? A verdade está estabelecida. A ascensão o quê? Consolidou isto. Tá bom? Voltando para Apocalipse 12. Vamos lá. Quando aconteceu isso, que ele foi expulso, o que é que aconteceu no céu, irmão? Imagine, Satanás vai embora, o que é que acontece? Festa. É festa. Por isso que eu fiquei pensando nesse texto seguinte, quando uma pessoa é convertida, um pecador se arrepende, ele deixa de estar debaixo do domínio de Satanás, do mundo, de sua própria carne, e passa a ser dominado pelo Senhor. Ok? O que acontece no céu então com isso? Festa. Quando Satanás sai do céu ali, segundo o texto, houve grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Observe bem, ele foi expulso, mas ele continua cumprindo o seu papel, que é de quê? Acusador. O texto é muito claro, não deixa dúvida, né? Ele foi expulso e continua o quê? Cumprindo o seu papel. Eles, pois, o venceram. Agora veja, a base dessa expulsão está em quê? Por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram o quê? A própria vida. Então, note bem,
que a base da vitória não é humana, mas é a própria obra do Senhor Jesus Cristo, acompanhada aqui do testemunho dos santos homens de Deus que viveram ao longo de todo este período. Então você tem aqui uma vitória que está encerrada na obra de Cristo, mas que vem acompanhada exatamente dos efeitos da palavra na vida do povo do Senhor, a ponto de perderem até a própria vida por conta de Jesus Cristo. Aí o verso 12, por isso, olha bem, festejai, ó céus, e vós, os que nele, o quê? Habitais. Festejem, porque Satanás, o quê? Foi expulso. Então o que está acontecendo no céu? Festa. Festa no céu, por causa da vitória do Cordeiro e dos efeitos disso para aqueles que lá estavam, tá? Só um detalhe, quando Satanás foi vencido, expulso do céu, houve festa, né? E mais uma vez uma reflexão aqui, debaixo da nossa comum realidade. Você já conviveu com alguém que só lhe acusa, lhe acusa, lhe acusa, lhe acusa? Quando as acusações cessam, a paz. Mas enquanto elas persistem, a guerra. Irmãos, casais, pais e filhos, irmãos, cuidado para não estar fazendo o papel de Satanás nos seus lares, na igreja. Se você tem alguma coisa contra seu irmão, Deus dá o expediente bíblico. Vá até ele, vá com 2 ou 3 testemunhas, vá até a igreja. Se aquilo for verdade e ele não se arrepender, considera-o como gentil e publicano. Por isso que muitos lares se transformam em verdadeiras arenas de guerra, só por causa de palavras, de acusações. Cuidado com isso. Quando o acusador saiu do céu com os seus anjos, teve festa. Mas enquanto ele estava lá, o que é que havia? Guerra, tensão, dificuldade. Pensem nisso. Pensem nisso. Só que aí o que acontece, irmão? Ele veio para a terra, teve festa no céu. E o que aconteceu com a terra? Veja o verso 12, parte B. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós. E quando ele não desceu bem não. Ele desceu cheio de quê? De cólera. Cólera que é ira. Já viu um livro, né? Há muito tempo foi escrito, acho que o autor dele é Tim LaHaye, Temperamentos à Luz da Palavra, alguma coisa assim. Aí diz que você tem um fleumático, tem um sanguíneo. Eu não concordo com isso não, só estou dizendo o que o livro diz. Melancólico, e tem um colérico, que é aquele da raiva. Não concordo com isso, mas a ideia que eu estou quero trazer aqui é a seguinte: colérico está associado com profunda ira, de dentro para fora, que sai com pensamentos, com palavras e com atos. Ok? Então, quando Satanás veio, ele veio o quê? Colérico, cheio de ira, contra Deus e contra o seu povo. Só que tem um detalhe: contra Deus ele não pode fazer nada, porque ele já foi expulso de lá. Inclusive Deus nem entrou na batalha. Ele lutou com quem? Com Miguel, que é até uma via de interpretação aqui, não se diz assim, ele não entrou nessa batalha porque ele vai estar na última, quando vai selar, finalizar tudo. Então nem precisou usar muita força, só o exército dele já foi suficiente. Então, quando Satanás desce, ele desce cheio de ira, sabe que não pode fazer mais nada contra Deus, e agora ele vai atentar contra quem? Contra os que estão na terra. Por isso que é dito, ai terra, ai de ti terra. Tá bom? É isso que está acontecendo.
Então agora sai do ambiente celeste e a visão agora de João vai para onde? Para a terra. O que vai acontecer na terra? Olhe comigo aí. Pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo, Satanás sabe, que pouco tempo o quê? Lhe resta. Para quê? Agora abra uma Bíblia em Tito capítulo 2, 11. Sabendo que pouco tempo o quê? Lhe resta. Tito 2. Quando Paulo vai falar da graça salvadora que se manifesta, ele diz o seguinte, no verso 13, Tito 2, 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo o quê? Então, qual o tempo que Satanás tem? Até a segunda vinda de Cristo. Não tem mais tempo. Então ele sabe que o tempo dele está limitado. Se ele sabe que o tempo está limitado, o que é que ele fará? O que é que você acha? Ele vai usar todos os recursos que puder, toda a estratégia que ele souber. Ele vai procurar ser o mais maligno possível nesse tempo que resta. E aí eu li com os irmãos Mateus 24, dizendo que se não fosse por amor aos eleitos, esse tempo não seria o quê? Abreviado. Então, Satanás sabe que o relógio dele está em contagem o quê? Regressiva. Tic-tac, não é? Está chegando a hora, onde ele será finalmente o quê? Condenado. E o que é que ele vai tentar? Tudo que puder para destruir aqueles que foram criados à imagem e semelhança do Senhor, mas especialmente a igreja, os que são remidos do Senhor. Ele pode destruir ao Cristo? Não, ele tentou, não conseguiu. Ele veio, cumpriu sua missão, foi morto, sepultado, ressurgiu dos mortos, está sentado diante de Deus e expulsou ele de lá. Então, contra Deus ele não sabe que não pode fazer nada. E contra a igreja ele vai tentar. Agora o detalhe importante. Nessa expressão, pouco tempo lhe resta, você tem embutido aqui, de maneira explícita, a limitação temporal. Pouco tempo lhe resta. Todavia, o mesmo Deus que limitou o tempo, também limita o quê? A atuação, a ação. Você vai fazer durante esse tempo, mas vai fazer só isso. Mais do que isso, não lhe é dado fazer. Ok? Então ele nunca poderá tocar nos eleitos de Deus a ponto de fazê-los perder a salvação. Ele não conseguirá impedir o progresso do evangelho, embora tente fazê-lo. Proibir que tenha culto, proibir que missionários entrem em determinados lugares para pregar o evangelho, proibir que Bíblia seja distribuída, traduzida. Ele vai tentar fazer. Mas Deus limita essa atuação, porque aquilo que Deus estabeleceu como um projeto de salvação vai ser cumprido cabalmente, quer Satanás queira ou não, porque ele está limitado não somente do ponto de vista temporal, mas também da sua atividade, da sua ação. Ficou claro isso aqui? Então ele desce. Agora vamos para perseguição na terra, que é um dos efeitos. Ele foi expulso, houve a peleja, foi vencido, foi expulso e lançado para a terra. O que vai acontecer na terra? Vamos lá. Capítulo 12, verso 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Aqui é como se ele estivesse fazendo um quê? Uma retrospectiva. Ok? Lembra círculos concêntricos? Parece que ele está voltando a história. Não, ele está mostrando o quadro. Ele desce, viu aí aquela sua fala de Lucas 10? Círculos concêntricos, a revelação sendo dada, a expulsão, o que isso redunda? Então, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar,
aí onde está sustentada durante um tempo, tempos e tempo, metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Então, aqui o que acontece? Ele está perseguindo a mulher no intento de barrar a vinda do Messias. Só que, mais uma vez, você percebe o quê? Que todos os intentos dele são frustrados. Ele não consegue impedir. Então, essa seção do verso 13 até o verso 16 está relacionada à primeira vinda do Messias, a perseguição para que ele não viesse à luz. Mas veio. Por quê? Porque ele está limitado em sua atuação. Agora presta atenção numa coisa aqui. Pastor, mas ele já não desceu? Por que novamente perseguir a mulher? É porque lembre que você está montando o quadro. E detalhes estão sendo dados muitas vezes sobre o mesmo evento, para intensificar a perseguição, o entendimento da perseguição, o entendimento de quem está sendo perseguido, o entendimento do que ele está tentando fazer, quais são os limitadores de Deus para que ele seja impedido de realizar o seu projeto, ok? Então ele vem à terra para executar esta obra. Ok, irmãos? Diga, Alberto. Exato. Perfeito, Alberto. Aí você entendeu agora, cara. Perfeito. É como se você estivesse o quê? Mostrando mais claramente a cena. Vocês já assistiram aquele filme ou um filme, né? Que você tem um evento acontecendo. O grande evento. Mas daí depois o autor faz com que aquele evento seja dividido em etapas. Aí você vai reconhecendo as minúcias daquilo. Parece que o filme está confuso, mas no final, quando você monta o quadro, você diz, agora eu entendi a grande cena e os detalhes de cada cena. Por isso que um cristão deveria ser dado também a gêneros literários diferentes. Porque quando você pega a Bíblia, lógico, todos saudáveis, tá? Quando você pega a Escritura para ler, você vai ter gêneros literários diferentes. Uma coisa é ler uma epístola, outra coisa é ler um evangelho, uma narrativa, outra coisa é você ler um livro de poesia, outra coisa é você ler o livro de Apocalipse, que parece mais que um livro de ficção, em alguns momentos. Então você precisa ter esse acesso a esses gêneros para que você compreenda, porque cada um deles vai requerer de você uma forma diferente de interpretação associada àquele gênero literário. Aqui é um recurso literário. Mostrar a cena toda e depois partes dela para que a compreensão fique mais clara. Certo? Então, perseguiu a mulher. Mas quando chega no verso 17, aí nos atinge diretamente. Porque uma vez que ele tentou perseguir ao Senhor e ele veio à luz, ele não impediu, quem sobrou agora? Quem é a outra mulher que sobrou? Nós, irmão. A igreja. Veja o verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua o quê? Descendência. Quem são esses? Conseguiu entender? Ele tentou contra a mulher que traria o Redentor. Não conseguiu. Não pode estar no céu porque já foi expulso. O que sobrou para ele? Pouco tempo, ação limitada e somente os restantes da descendência. Quem são? Somos nós. Então, qual é o alvo de Satanás hoje? Os descendentes de Cristo. Nós. Então, tudo que ele é e que ele tem de potencial, debaixo da soberania de Deus, ele vai usar para nos perseguir. Você já tinha pensado sobre isso? Você já tinha parado para considerar isso? Ou você acha que o diabo não existe? Ou você tem aquela impressão que ele é aquele cabra chifrudo,
com uma cauda enorme, um tridente na mão. Cuidado. Por isso que o verso 17 é claro dizer, olha, os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus. Lembra que Cristo, certa feita, ouviu umas pessoas dizendo, Senhor, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Aí ele diz uma coisa interessante sobre a questão da relação familiar no reino de Deus. Ele diz, olha, minha mãe, meu pai, meus irmãos, são todos aqueles que o quê? Que fazem a vontade de Deus. Então a família de Deus aqui são os que cumprem os mandamentos e tem o testemunho de Jesus, ou seja, tem a validade. O Cordeiro de fato morreu por eles e eles vivem pelo Cordeiro. Estes serão o quê? Tiranicamente perseguidos. O que é que você acha disso? Aí eu pergunto, você acha que vida de crente é fácil? Ela é gloriosa, ela é cheia de convicção da parte do Senhor, de vitória, mas é uma luta, meu filho, onde todos os dias, incessantemente, você tem que estar pronto para guerrear, até dormindo, com os pensamentos que tenazmente nos assediam, todos os dias. Aí eu não entendo, como é que você pode ter um crente, que ele não quer congregar, ele não ora, ele não lê a Bíblia, ele não medita nela, ele não está engajado no serviço do reino do Senhor. Como que é isso? Se ele é chefe da casa, nós homens, ele não quer saber se sua esposa lê a Bíblia, ele não lê a Bíblia, ele não lê com os seus filhos, ele não traz para a igreja. Como que é isso? Me explica isso aí. Seu lar é seu reino, seu mini reino dado pelo Senhor, é você que tem que cuidar, nós, eu e você. Você não vê as tentativas de Satanás, de pessoas que se aproximam da sua casa, de situações que vêm sobre a sua família, aí fica vivendo tranquilo, deitado em berço esplêndido. Vai sucumbir, meu filho. Você só não vai perder sua salvação, porque ela não depende de você, e nem a sua família. Mas não relaxe por isso, que você será responsabilizado. Então, a peleja é grande, é diária. Satanás não descansa, seus anjos também não, e farão de tudo para você sucumbir. A grande bênção que nós temos, irmãos, é que nós somos em Cristo, mais do que o quê? Vencedores. Dá uma respirada, não dá? Graças a Deus por Cristo Jesus. Porque se não fosse pelo Senhor, irmãos, nós estaríamos fadados à perdição eterna. Então, quando olhamos para esse texto, que implicações nós deveríamos ter para a nossa vida? A primeira delas, lembre da peleja, tenham falado, reforço de novo, peleja, meu filho, peleja, vida de crente é o quê? Peleja, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, porque o inimigo, Satanás, diabo, vosso adversário, anda como leão, o quê? Em derredor, rugindo, buscando a quem possa o quê? Dar um ósculo santo, fazer uma oferta de amor. Ele está buscando a quem possa o quê? Tragar. E você brincando. E brincando. Cuidado. Estamos numa guerra. Abra bem os olhos. E aqui, mais uma vez eu volto, que eu não estou falando daquela guerra espiritual, batalha espiritual, tal, aquela coisa que não é nada bíblica. Eu estou falando daquilo que a Bíblia nos diz. Isaías 59, Efésios 6,
Apocalipse 12. É essa briga que eu estou falando. Que é minha e sua. Que estamos no exército de Cristo. Todos os dias. Todos os dias. Segunda coisa. Diga, irmão. Ok. Ok. Mais do que literalidade, é o evento em si. As tentativas da serpente foram todas frustradas por provisões do Senhor. E veja que sempre em efeito contrário. Se ele lançar água, tem terra. Se fosse terra, teria o quê? Água. Então, mais do que a literalidade, aponta para o quê? A provisão de livramento. Como, por exemplo, o povo esteve no Egito 400 anos debaixo de escravidão. Deus traz um livramento e faz aquele povo passar pela água. Que ali não é juízo para o povo, mas é para quem? Para os inimigos, para os egípcios. Então, não é o aspecto literal, mas sempre a provisão limitadora e libertadora do Senhor. É uma das aplicações que eu vou fazer já já. Segundo, lembre, esteja ciente dos limites postos pelo Senhor para Satanás, mas não esqueça da sua esfera de atuação. Temos a garantia que em Deus somos preservados, do início ao fim. Bendito seja Deus por isso. Mas lembre que Satanás, como um cachorro acorrentado, vai ladrar, vai tentar morder, assustará alguns, mas ele vai até o limite da corrente, não passa disso não. Por isso, abra sua Bíblia aí, por favor, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Verso 3, vou ler a partir daí. 2 Tessalonicenses 2, 3. Ninguém, de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais que eu ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião que? Própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, o que é que tem imposto aqui? Limites. Tanto temporal quanto de atuação. Só vai até onde Deus o quê? Permite. Então, esteja certo, mas cuidado para não ficar com tanto medo. Porque a Bíblia diz que tema antes quem pode lançar tanto o corpo quanto a alma no inferno. Então, Satanás pode tirar nossos bens, com permissão de Deus. Pode tirar nossa saúde. Pode roubar nossa família. Mas não poderá atentar contra a nossa alma e nem dos nossos que foram eleitos pelo Senhor. Aí você diz, mas eu vou perder essas coisas todas. É, porque outras mais preciosas lhe aguardam no céu. Lembre disso. A outra coisa que eu queria que você pensasse, irmão, a vinda do Senhor está próxima, e até Satanás sabe disso. E você? Satanás sabe que pouco tempo lhe... E você sabe que está perto. Se a vinda do Senhor está próxima, e é certa, de que maneira você tem se preparado para isto? Como é que você tem se preparado para encontrar-se com o seu Deus, o nosso Deus? Satanás está fazendo aquilo que ele intenta fazer por sua natureza, que pouco tempo lhe resta. E nós, nesse pouco tempo que temos, o que a gente está fazendo? Ah, pastor, eu estou construindo uma grande casa. Nada contra você construir sua casa, mas você precisa morar em algum lugar. Mas você está construindo uma casa espiritual também? Com a mesma intensidade? Está se santificando? Debaixo da graça de Deus? Tá? Quando o rei recebeu o veredito de morte da parte de Isaías,
Lembra do que foi dito a ele? Que era para ele fazer o quê? Com a casa dele? Ponha em ordem a tua casa, porque vai morrer. Minha casa está em ordem? Sua casa está em ordem? Eu não estou falando se está com as contas pagas, isso deve estar, né? Se não tem financiamento, porque tem seguro para cobrir depois que morre, a viúva vai ficar bem, no sentido material que está segurado, isso aí não é uma preocupação não. Eu estou falando se está em ordem com Deus. Você, mulher, auxilia o seu esposo nisso. Como que está sendo? Satanás tem pouco tempo, ele sabe disso. E você sabe que está próximo à vinda de Cristo. E para ela tem se preparado. A outra coisa que eu queria que você pensasse, e essa é a última que eu quero aludir a esse texto. Quando Satanás foi expulso, no céu teve o quê? Festa, não foi? Você já pensou na grande festa que nos aguarda quando finalmente ele for condenado? A Bíblia chama isso das bodas do Cordeiro. Pense na grande festa que nos aguarda, preparada pelo Senhor. E isso deve ser motivo para você de ânimo, de exultação, de adoração a Deus, de força para viver, por saber, irmãos, que o nosso Cristo nos aguarda para nos receber no seu reino com uma grande o quê? Festa. As bodas do Cordeiro. Então que você saiba disso, viva dentro dessa perspectiva, buscando certamente agradar ao Senhor, porque Jesus Cristo, o vitorioso Senhor, salva o seu povo e conduz o seu povo sempre em triunfo. É isso que Ele nos diz e é nisto que cremos. Que Ele nos abençoe e nos guarde. Amém.